Fala galera, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui na Hora do Pitaco. E no vídeo de hoje, muito triste, vamos falar sobre o porquê tivemos que sair da Irlanda. Ficou curioso? Quer saber mais? Fica no vídeo que a gente vai explicar tudo o porquê que a gente teve que sair da Irlanda neste ano de 2025. Mas calma, você que chegou aqui por causa da Irlanda, não se preocupa que a gente vai continuar falando da Irlanda e planto aqui uma sementinha no seu coração que logo mais tem coisa nova sobre a Irlanda saindo do forno, então não se assuste. Bem, para você que está chegando agora no canal, às vezes você é novo no canal, não assistiu os outros vídeos que a gente conta por que a gente foi parar na Irlanda, uma história bem resumida e bem breve, o nosso plano inicial era mudar para o Canadá. Porém, o Canadá estava passando por uma época aí de mudanças nas leis de imigração, que afetou, obviamente, diretamente no nosso plano de imigrar para o Canadá. A Irlanda ela foi uma opção para a gente poder melhorar o nosso inglês e se preparar melhor no inglês, porque poderia fazer um mestrado. Bem, abriria novas oportunidades para ir para o Canadá se a gente tivesse o inglês, tivesse uma certificação, né, de proficiência em inglês melhor, e a gente escolheu a Irlanda para poder fazer essa melhoria no nosso inglês. Porém, durante o caminho, e a gente já estava na Irlanda, o Canadá continuou mudando as suas leis de imigração, que foi cada vez mais afetando a gente. Resumidamente, terminamos o nosso curso e precisamos ir embora da Irlanda. E aí a gente chega num ponto engraçado, porque assim, antes da gente sair da Irlanda, primeiro que a gente se deu muito bem no país e com a cultura do irlandês, a gente se adaptou muito bem na cultura irlandesa e a gente viu que era um país de oportunidades, inclusive nas nossas áreas de trabalho, tanto na minha quanto na da Natasha. E a gente viu muita oferta de emprego, muitas possibilidades, muitas oportunidades. E aí a gente já começou a pensar o que fazer da nossa vida, porque tem o Canadá, que era um grande sonho meu de ir para o Canadá, mudar para o Canadá, mas ao mesmo tempo a gente está num país que tem várias oportunidades, cabeça a milhão, e a gente não sabia muito o que fazer. Eu apliquei para algumas vagas de emprego, nunca fui chamado para tanta entrevista na minha vida, na minha carreira profissional, na minha vida profissional, eu nunca fiz tanta entrevista em 8 meses de vida no Brasil do que eu fiz em 8 meses na Irlanda. E só para você, se caso teve a curiosidade, eu sou formado em mecatrônica industrial e sempre trabalhei na área de automação industrial, principalmente com robótica. Sempre trabalhei muito com robótica industrial na minha vida. Então, caso você tenha curiosidade, né? E ainda em paralelo a isso, né, esse confronto psicológico de Canadá, Irlanda, oportunidades de emprego, não sei o que lá, temos a parte que, assim, a minha família, ela é italiana, né, meus avós são da Itália. Consequentemente, uma boa parte da minha família, que eu não conhecia até então, moram na Itália, são italianos e moram aqui na Itália, inclusive a irmã, a mais nova da minha avó, morava aqui. E eu sempre tive o sonho de conhecer ela e eu falava para ela, a gente não pode ir para a Europa, seja para a Irlanda, para depois ir para o Canadá, a gente não pode sair da Europa sem eu conhecer a minha família, principalmente a minha tia-avó, que está viva ainda. Talvez eu me perca um pouco aqui no vídeo, fique um pouco assim, mas é porque é bom que aí eu vou passar para vocês a loucura que foi a nossa cabeça. Então é muito difícil a gente concatenar, olha só que palavra bonita, é muito difícil a gente concatenar as ideias e conseguir fazer, porque era muita coisa acontecendo junto. Mas aí você deve estar falando assim, peraí, Marco, se você teve tanta oportunidade na Irlanda, sei que lá não tem nem o que pensar, né, meu filho? Pega o emprego na Irlanda e fica. Mas entramos num porém. Tá? Vários poréns. Eu era um brasileiro com passaporte brasileiro, com um visto, né, uma permissão de trabalho de 20 horas. E queira ou não, isso dificultou bastante para as empresas. Por quê? Primeiro, o meu tipo de trabalho é difícil você achar para trabalhar somente 20 horas semanais. Segundo, se for para a empresa dar um sponsorship,
é mais complicado ainda. Por quê? Porque é um processo burocrático, custoso para a empresa, dá uma dor de cabeça que você, como dono de empresa ou como empresário, você não quer ter. Você só quer contratar um funcionário bom para trabalhar para você e ponto final e acabou. Por quê? Uma das justificativas que eles têm que dar, a Irlanda faz parte da União Europeia. Ou seja, não é que o cara tem que justificar contratar um brasileiro, por exemplo, ele não precisa justificar que na Irlanda não tem aquele profissional. Não, ele tem que justificar que na Europa, no continente europeu, em toda a União Europeia, não tem aquele profissional, que é muito difícil. Você abre a concorrência para diversos países, sei lá quantos países tem na União Europeia. Então, por isso que a empresa ela dá uma recuada. Então, teve empresas que eu cheguei a fazer até a terceiro nível de entrevista, que já seria a entrevista depois da entrevista técnica, mas estava pegando. Em paralelo a isso, a gente estava conhecendo muito brasileiro que estava lá e que, o cara chegava, conseguia emprego. Aí a outra menina chega, e aí, precisa procurar um emprego? Tô trabalhando já. O outro, mas por quê? Porque eles tinham uma coisa chamada cidadania europeia. Ou seja, portuguesa, italiana, que é os nossos casos mais comuns, espanhola também tem bastante gente que tem. Acaba que essas pessoas com o passaporte europeu conseguiam emprego de forma súbita. Entendeu? Então, por quê? Porque a empresa não precisa fazer o sponsor para aquela pessoa e ela não precisa justificar, porque ele, sendo um cidadão europeu, está aberto, ele pode contratar sem justificativa nenhuma. Então, assim, a gente viu um cenário que você ter um passaporte europeu, ter uma cidadania europeia, facilita muito a sua vida na Europa. Não só por viajar para, eu posso ir para outros países sem o visto. Isso aí para quem quer turistar é maravilhoso. Mas para a sua vida aqui na Europa é uma coisa que ajuda muito. Então, eu tinha a ideia de conhecer a minha família na Itália e me deparei com esse cenário de oportunidades na Europa como um todo, não só na Irlanda, tá, gente? Porém, fechando-se as portas porque eu não era um cidadão europeu, a gente pensou, por que não juntar o útil ao agradável? Vamos para a Itália, conhecemos a minha família e aproveito que eu vou estar lá, faz a cidadania. Consequentemente, vamos para a Itália de cabeça aberta também, porque se tiver oportunidade boa lá na Itália, por que não? É até melhor, porque aí você tem família, o ambiente. Bem, criamos toda uma expectativa e começamos a elaborar o plano de ir para a Itália, conhecer a família e tirar a cidadania. E aí, meus queridos, começamos nossa busca implacável por documentações, né? Começamos a correr atrás da documentação. Abro 2 parênteses aqui, tá? Primeiro, essa saga aqui não vai ser um passo a passo como tirar a sua cidadania italiana. Como o propósito do canal é ser um vlog, é falar a minha experiência de como foi tirar a cidadania italiana. Obviamente que eu vou trazer informações para vocês que podem ser valiosas para vocês, mas a ideia é passar a experiência para você que está aí do outro lado, talvez se reconhecer na mesma situação ou algumas situações poderem ajudar você aí no futuro, caso você esteja passando por esse processo de cidadania, por exemplo. Segundo parênteses importante, eu também só me motivei a fazer isso porque, como eu disse, meus avós eram italianos, eu tenho 2 tios que foram natos, que nasceram na Itália, então a minha família italiana ainda está aqui, então eu ainda tenho uma proximidade muito grande com a Itália. Isso ajudou, motivou mais a tentar esse processo de cidadania, porque saiba você, apesar de você entrar em vários canais com pessoas que parece que usaram algum entorpecente, como Ciao! Buonasera, buonanotte, estamos começando mais um... Não é um cenário tão fácil e tão feliz como essas pessoas tentam passar. Então, assim, tenha consciência que talvez você vai falar assim, vai olhar a nossa experiência e vai falar, até que não é uma coisa de outro mundo, mas tenha consciência que
a gente tinha uma proximidade muito grande. Tanto que eu fui para a cidade natal dos meus avós, onde a minha família vive aqui até hoje, e queira ou não, o processo é um pouco mais fácil, porque as pessoas, é cidade pequena, se conhecem, e a comprovação, por exemplo, de residência acaba sendo mais simplificada, porque o vídeo te vê todo dia na praça da cidade, então acaba que, bem, vocês entenderam a ideia aí, né? Então, é isso. Então, para situar vocês, estamos na Irlanda ainda, nesse momento da história, estamos na Irlanda ainda e começamos a correr atrás da documentação necessária para fazer o processo de cidadania, para quando chegasse aqui na Itália, a gente poder desenrolar esse processo. O meu processo de cidadania foi o iure sanguine, diretamente com uma comune residindo na Itália, certo? Então, não foi utilizado consulado, não foi utilizado o processo judicial e foi realizado o processo direto, presencial, aqui na Itália. Documentos que você vai precisar para isso aí. No caso, todos os documentos dos seus ascendentes, incluindo os seus. No caso, o meu eram os avós nascidos na Itália. Então, os documentos deles são de origem italiana. Eu precisava entrar em contato com a comune aonde eles eram registrados, né, onde foi registrado o ato de nascita deles. Eu sou muito melhor no inglês que no italiano, tá, galera? E os documentos brasileiros, minha mãe já nasceu no Brasil, né? Então a minha mãe é nascida no Brasil. Então documentos de nascimento, casamento, divórcio da minha mãe, os meus documentos de nascimento, casamento e divórcio, que no meu caso eu não tenho. Ainda, né? Então, todos os meus documentos, todos os documentos da minha mãe e os documentos dos meus avós. Por que avós? Porque, primeiro, meu avô, tanto meu avô quanto minha avó são italianos, nascidos na Itália. Porém, primeira coisa que a gente já se conflitou, né? Assim que a gente recebeu as minhas certidões e as certidões da minha mãe, o que eu identifiquei, o nome do meu avô estava escrito em português. Meu avô se chamava Giuseppe, que aqui na Itália se fala Giuseppe, e no Brasil, José. Então, assim, os grandes escrivões brasileiros fizeram o favor de escrever o nome do meu avô como José e não como Giuseppe, que poderia ser um empecilho ou não. Então, olhando todas as documentações, a gente viu que o nome da minha avó estava correta em todas as certidões, tanto da minha mãe quanto nas minhas certidões. Posso dar a entrada pelo nome do meu avô? Poderia, mas a gente decidiu dar entrada pelo nome da minha avó para não dar pano para manga de então o nome do seu avô não está correto, não tá... Aí ia ter que pedir. A gente até tentou pedir retificação no Brasil das nossas certidões, mas, meu querido, é melhor você nascer de novo e fazer a certidão do zero do que pedir uma retificação, tá? Os cartórios têm que fazer, mas sabe como é, né? Boa vontade não nasce todo dia. Tentei com os colegas advogados, mas o negócio é pesado também. A gente começa a falar pelas retificações, aí a gente fala na casa de 4 a 5 mil reais. Aí do serviço do advogado, não menosprezando o serviço dele, com certeza eles iriam resolver, mas menosprezando a minha carteira que estava zerada, eu não ia ter como pagar esse serviço. Então é mais fácil nascer de novo e pedir para registrar tudo certo. Se retificar aí é uma dor de cabeça, tá? Tem gente que não vai ter como fugir disso, vai ter que retificar a certidão. Mas aí, cara, boa sorte e força na peruca, que o negócio é estressante. Decidimos fazer pela minha avó, tá? Só que tem um parênteses aí importante, tá? Repito, foi um pouco mais simples, porque eram os meus avós, tanto meu avô quanto a minha avó. Mas você tem que se atentar, porque a minha mãe, ela é nascida depois de 1948.
Então, as mulheres nascidas depois de 1948 adquiriram o direito de passar o iuris sanguíneos para os seus respectivos filhos. Antes de 1948, só homem poderia passar o iuris sanguíneo, ou seja, não teria o direito porque pararia no meu tio, que é homem. E aí as minhas tias e, consequentemente, a minha mãe não poderiam passar para os seus filhos a cidadania italiana. Mas, como elas são nascidas depois de 1948, chuchu, beleza, aprovado. Bem, as certidões que eu precisava na Itália, eu pedi diretamente na Comune, que, só para basear, se caso você nunca teve contato com esse assunto, Comune é a prefeitura aqui na Itália. Então você precisa entrar em contato com a Comune de onde os seus avós, os seus ascendentes nasceram. A minha sorte é aquilo, novamente, é muito próximo. Meus avós são de 1920, ou seja, é muito recente. E são meus avós, não são bisavós nem tataravós. Por quê? Quanto mais antigo for o ascendente, você pode começar a ter problemas aí para achar essas certidões, porque antigamente tem muita certidão que não era feita na comune, ou seja, na prefeitura, era feito na igreja, a igreja que fazia. Aí começa a complicar um pouco mais, porque aí você vai ter que achar que igreja que tinha na época, se esses documentos existem nessa igreja, tem igreja que passou essa documentação para a comune cuidar, tem igreja que não passou. Então, assim, tudo vai depender muito, cada caso é um caso. Eu mandei e-mail para eles e pedi a certidão dos dois, tanto do meu avô como da minha avó. Se tiver tudo atualizadinho aqui, se a sua família fez a atualização, por exemplo, se os seus avós já são falecidos e a sua família atualizou o cadastro deles aqui na Itália, então a certidão de óbito deles, a certidão de nascimento deles vai ter que ele casou, que ele morreu, vai ter tudo na certidão atualizada aqui. Caso não tenha, ou caso você queira se precaver, se o seu avô, sua avó, se o seu familiar morreu no Brasil, por exemplo, pega a certidão de óbito dele no Brasil, traduz para italiano, apostila e traz com você para a Itália, tá? Porque se precisar, eles vão pedir que seja atualizado e vão pedir essa certidão. Ele não casou na Itália, ele casou no Brasil. Certidão de casamento, apostilada, traduzida, carimbada, traz para cá também do Brasil, porque eles vão pedir para atualizar o cadastro dele aqui. No meu caso, meus avós, os dois são natos na mesma comune e os dois se casaram na mesma comune, ou seja, todas essas informações já tinha aqui. O meu avô morreu no Brasil, tinha a informação aqui na comune na Itália que ele faleceu no Brasil. A minha avó também faleceu no Brasil, mas não sei por que cargas d'água a comune não estava atualizada, mas foi atualizado o consulado italiano no Brasil, foi atualizada a morte dela, mas essa informação não chegou na comune aqui na Itália. Então eu tive que trazer a certidão de óbito dela para eles atualizarem o cadastro dela aqui. Mas todos os detalhes sórdidos deste processo, principalmente aqui na Itália, eu vou contar nos próximos vídeos dessa nossa saga da cidadania italiana. Eu vou contar com mais detalhes, tá? Então fica ligado aí no canal, já aproveita, se você não é inscrito, se inscreva e dá o joinha aqui no vídeo para que o YouTube te informe assim que os próximos vídeos chegarem para você, tá bom? Bem, e o pedido, obviamente, tem que ser feito em italiano, né? Então, se você for mandar o e-mail para o anagráfico, você tem que escrever em italiano, né? Mandar o e-mail em italiano. Muito provavelmente eles não vão saber. Mas eu sei inglês, mano. Parabéns para você, porque provavelmente eles não vão saber, eles não vão responder seu e-mail em inglês. Manda em italiano o e-mail, usa um chat GPT aí para ter uma tradução mais conexa, vamos dizer assim, né? Porque se pôr só no Google Tradutor, sai qualquer coisa. Escreve aí o e-mail, manda para eles, você requisitando as certidões. Eu tive sorte que a comune leu os meus e-mails e respondeu eles e fez o pedido das certidões. O que eu precisei para isso? Eles responderam o meu e-mail
pedindo um documento de identidade meu. No meu caso, eu utilizei o passaporte e foi aceito. Marco, então eu só mando o meu passaporte? Cara, cada comune trabalha de um jeito. A nossa comune daqui pediu o meu passaporte e aceitou o meu passaporte. Eu não sei se é porque eu tenho o sobrenome dos meus avós ainda e para eles foi mais do que suficiente, ou eles só precisavam registrar quem é que estava pedindo aquela documentação. Eu sei que foi simples antes mesmo de... Logicamente que no e-mail eu expliquei toda a situação, que eram meus avós, que a minha família está aqui ainda, e eu ia vir visitar a família e aproveitar. Tudo isso eu expliquei no e-mail, né? Deixei bem explicado no e-mail. Lembre-se que o italiano ele gosta de falar, né? Então, quanto mais você embasar eles, mais tranquilos, bem com muitas aspas, mais tranquilos eles ficam de trabalhar com você. E o mais importante, os custos dessas certidões aqui na Itália. Eu gastei o equivalente a R$0 para pedir essas certidões de nascimento aqui na Itália. Isso na minha comune. Isso é um procedimento que é aberto, tá? A Itália, o sistema político da Itália, ele é um sistema independente, ou seja, o município tem a sua independência, o estado tem a sua independência, que no caso aqui é província, e tem o nível nacional que tem a independência dele, que rege todas as outras. Então, assim, cada comune tem a sua independência para falar se vai querer cobrar um documento, se vai querer cobrar um processo ou não. Logicamente que eles têm a lei, a Constituição, que dá o direito deles de cobrar ou não. Atualmente saiu uma lei aí que libera a comune cobrar aí, eu acho que até €600 para dar início ao processo de cidadania presencial, tá? Não é aquele judiciário não, que também mudou um monte de parafernália nesse processo. Então fique esperto, dá uma pesquisada, já pergunta tudo que você tem que perguntar nesse e-mail para eles te embasar melhor aí, você ir mais preparado para o seu processo de cidadania. E é isso, por enquanto eu não estou falando o nome da comune, por quê? Porque eu quero vender um curso especial para você que está assistindo esse vídeo, tá? De apenas R$7.000, tô brincando, não tem nada dessa, mas o que eu quero cobrar de você é o quê? Se inscrever no canal e ficar aqui, porque os próximos vídeos eu vou trazer mais detalhado nome de comune, nome de documentação, tudo certinho que foi utilizado, mas o vídeo já vai ficar extenso. Se eu for falar tudo isso agora, vai ficar mais extenso ainda. Agora, meus queridos, essa foi a situação documentação na Itália. Certidões, vamos falar de certidões. Não vou falar de documentação, porque tem muito documento ainda para frente, mas certidões na Itália. Agora vamos voltar à nossa realidade tupiniquim e certidões no Brasil. Primeiro com essa questão das certidões estarem todas corretas. Estando tudo correto, que você só vai saber depois que você pedir, você tem que pedir as certidões de inteiro teor. Todas as certidões que forem necessárias têm que ser de inteiro teor. Você pode pedir online essas certidões ou diretamente no cartório que fez a primeira via, né? A original, eles emitem a certidão de inteiro teor. Se caso você for pedir de outro cartório, mas eu tô morando no Paraná e eu sou nascido em São Paulo, você pode pedir, só que tenha em mente que o que o cartório do Paraná vai fazer? Ele vai fazer para você isso, ele vai conseguir essa certidão, só que quem emite a certidão é o cartório que tem a certidão original. Ou seja, ele vai te cobrar o serviço dele, mais o serviço do cartório que vai estar emitindo essa certidão em São Paulo, por exemplo. Mais o translado dessas certidões, então assim, vai agregando custo. Se você tiver a possibilidade de ir direto no cartório que você foi registrado a primeira vez, onde tem a certidão original, fica mais barato. Pouco mais barato não, fica menos caro, tá? Vamos por assim. Eu paguei no estado de São Paulo, meus queridos, e na cidade capital de São Paulo, pelas certidões de inteiro teor, R$80 cada. Cada certidão de inteiro teor, depois você vai ter que fazer a tradução juramentada dessas certidões para o italiano, mais o apostilamento da certidão em português e da certidão em italiano, da tradução em italiano. O apostilamento a gente fez em Brasília, no cartório JK,
em Brasília foi na faixa de 70, 75 reais. São eles e um cartório do Paraná que são os mais baratos do Brasil, que cobra para fazer apostilamento. A tradução, 165 pila cada tradução, tá? E aí a tradução eles cobram daquele jeito lá, é a lauda que eles chamam, né? Se a certidão é muito grande, por exemplo, se às vezes seu pai ou sua mãe casaram e se divorciaram várias vezes, né? E tem lá na certidão deles de inteiro teor, todas aquelas averbações, aquilo ali acaba aumentando a certidão, que às vezes a tradução vai ter que ser 165 e um pouquinho mais, ou às vezes duas traduções, dois preços de traduções que vão ser cobrados. Na base, cada documento eles cobram aí por média de 165 reais. O tradutor era um tradutor parceiro do cartório JK em Brasília, tá? Então foi o próprio cartório JK que indicou essa tradução. Para mim foi de boa, eu não sei se eles estão no mesmo prédio lá, como é que funciona, mas aí eles conseguem mandar o documento original para o JK. Então, olha, tanto o atendimento do JK, do cartório JK, quanto o atendimento da tradução foram, para mim, muito bons, assim, sabe? Bem explicadinho. Eu não tenho nenhum tipo de parceria com eles, tá? Mas a gente passou, fomos bem atendidos, então tá aqui a nossa indicação aí para o cartório JK de Brasília. O nome da empresa, tanto não tem parceria que eu esqueci o nome da empresa que fez a tradução, mas é a empresa parceira lá do JK. Quando você entrar em contato com o cartório JK, você pode pedir a indicação deles lá para fazer a tradução juramentada, ou aqui na descrição do vídeo eu vou colocar, tá, o nome certinho deles aqui, mas agora de cabeça eu não lembro. De lá, de JK mesmo, de Brasília, o cartório JK já meteu no DHL e enviou para mim para Itália. Só que o pedido eu estava na Irlanda ainda, né? Quando eu fiz o pedido, quando fiz as traduções, tudo isso, esse processo, estávamos na Irlanda. Porém, o tempo de chegada da documentação aqui era melhor chegar aqui na Itália direto, que a gente já ia estar aqui na Itália. Então, falei das certidões de nascimento que foram pedidas aqui na Itália. Falei das minhas certidões e da minha mãe que foram pedidas no Brasil. Como foi feito de forma presencial, você tem uma documentação que você precisa aqui na Itália. Você precisa fazer aqui na Itália algumas documentações que até então elas não existem, porque você vai ter que realmente fazer essas documentações, que é o Codice Fiscale, que seria o seu CPF italiano, ou o seu PPS irlandês, para quem tá ouvindo aí da Irlanda, e o seu comprovante ou certificado de residência na Itália. Esses dois documentos você vai ter que fazer caso você esteja sem visto, porque o brasileiro tem 3 meses para ficar dentro do espaço de Schengen, que eu não sei como é que... Editor, põe aqui embaixo aqui como é que escreve espaço de Schengen. A Irlanda ela não faz parte do espaço de Schengen. Então, quando a gente entrou na Itália, a gente carimbou o nosso passaporte, que consequentemente dá direito a 3 meses de estadia na Itália legalizado, né? Com visto de permanência. Porém, se você está vindo de outro país europeu, por exemplo, você deu entrada em Portugal e está vindo para cá, para a Itália, talvez você não receba esse carimbo e os seus dias já estão contados. E aí, então, vai ter uma dor de cabeça um pouquinho maior, porque aí você vai ter que ir na questura, que seria a polícia italiana aqui, não é os carabinieri, tá? A questura é a delegacia de polícia, vamos por assim. A polícia civil aqui da Itália. Aí você vai ter que agendar para ir na polícia civil para dar a entrada que você entrou no país, para eles te registrarem, porque sem esse registro de entrada ou sem um permesso, você não vai conseguir nem pedir permesso, você não vai conseguir fazer nada sem essa entrada no país. Burocracia e Itália são praticamente sinônimos, então vai se acostumando com isso aí, vai se preparando psicologicamente para isso daí. Dando gancho aí de permesso de soggiorno, você só vai ter que se preocupar com esse permesso de soggiorno se caso você identificar que o seu processo vai levar mais do que os 3 meses. Tem gente que consegue fazer dentro dos 3 meses. Tem gente, assim como eu, que passa dos 3 meses. O que influencia isso?
a comune que você vai estar fazendo o seu processo. Então não tem como eu falar para você, em 2 meses você está com a sua cidadania na mão. Pode ser que sim, mas pode ser que não, pode ser que leve 3, 4, 5, 1 ano, vai depender da comune que está fazendo o seu processo. E falando em imigração, né, a gente veio para a Itália só com a fé, né, basicamente, sendo bem direto, só com a fé, porque a gente não tinha carta convite, a gente assistiu muito vídeo, assim como você está assistindo esse vídeo aqui hoje, a gente assistiu muito vídeo, e tem gente que fala, precisa da carta convite, precisa da justificativa, precisa dos documentos prontos para poder entrar na Itália. Bem, essa história de quando a gente pôs o primeiro pé aqui na Itália, até eu conseguir a minha carta de identidade italiana, a gente vai falar no próximo vídeo detalhando todas essas histórias, tá? Mas, só para vocês terem uma ideia aí, finalizando a nossa passagem pela Irlanda, a gente veio para a Itália aí meio que aventura total, só realmente com a fé e a nossa airfry na mala, porque a gente não podia deixar a nossa airfry na Irlanda. E você tá ouvindo eu falar assim, nós, sim, estamos juntos aqui, estou com a Natasha. Você vai ver inúmeros vídeos falando, não venha com a sua esposa, não venha com o seu esposo, porque o processo de cidadania aqui na Itália não dá direito a cônjuge aqui na Itália. Então, realmente não dá, tá? Por lei, você não consegue justificar a estadia de um esposo, de uma esposa aqui na Itália para o processo de cidadania, mas, como eu já falei, vou repetir de novo, no vídeo sobre a Itália, a gente vai contar todos os detalhes desta aventura italiana à base de espaguete, mussarela de búfala. A gente vai explicar certinho os detalhes, o que a gente fez, o que não fez, e sempre com aquela exclamação, minha experiência. Não quer dizer que que vai dar certo para todo mundo, mas é um risco que a gente correu e é um risco que a gente vai trazer aqui como experiência para vocês também, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, você está assistindo, puta, mas ficou uma informação, ficou meio perdida, ficou meio solta aí, fiquei com dúvida nisso, manda aqui nos comentários. Se você olhar os outros vídeos, a gente sempre está atento aos comentários para poder auxiliar quem quer que seja com as dúvidas que tem, tanto da Irlanda e agora sobre a Itália também. Então é isso, manda aí os comentários que assim que possível a gente dá um feedback para vocês, responde o comentário e dependendo da quantidade de comentário a gente faz até um vídeo para explanar todas as dúvidas aí que foram aparecendo. Bem, como vocês já devem ter visto em outros vídeos nossos aí na Irlanda sobre acomodação, né, que a gente fala, a gente ficou meio calejado. O que a gente pensou? Antes de ir para a Itália, já vamos começar a correr aí, né? Vamos iniciar a nossa saga atrás de moradia, que vai ser difícil, né? Vai ser complicado. Aqui na Irlanda é difícil, na Itália também provavelmente. Vamos para a internet caçar casas na Itália. Aí, beleza. Sites. Quais sites podemos caçar casas? O que podemos, aonde podemos ver e tal. Na Irlanda a gente sabe que tem o daft.ie, que tá tudo lá, né? Inclusive as imobiliárias. E na Itália? Na Itália temos imobiliare.it, casa.it, subito.it, esse é o mais famoso de todos, Idealista, que para acomodação ele é o mais famoso, tanto que foi uma italiana que indicou pra gente, baqueca.it, tudo .it, tá galera? Tudo .it. A não ser o último, que é o Marketplace do Facebook, que você também encontra algumas coisas lá. Diferente da Irlanda, que tinha meia dúzia de opção para você escolher, aqui na comune que a gente tá, meus queridos, foi fácil, porque não tinha nenhuma opção. Então foi fácil de achar, quer dizer, de não achar, porque não tinha, a gente não ficou, nossa, vamos tentar essa, vamos tentar aquela, porque não tinha nenhuma opção para tentar. Tenha consciência, esses são os sites, vai estar na descrição, mas assim, tenha consciência que dependendo da comune que você for, ela não existe. A cidade não existe na internet. Aquilo lá que eu falei, facilidades de se ter familiares aqui na Itália. Uma prima minha conseguiu a casa que a gente, consequentemente, viemos a morar aqui na Itália. E quando a gente veio para cá, a gente entendeu por que não tinha nada. Por quê? Porque simplesmente o italiano, ele não mexe muito com a internet. E
ele não aluga a casa dele, por mais que ele reformou a casa, montou a casa para alugar, ele não aluga a casa dele para estranhos, ou seja, ele não anuncia o aluguel, ele anuncia para o amigo. Olha, se você ficar sabendo de alguém que, na verdade, ele vai falar assim: guarda-lhe, se você ficar sabendo de alguém que quer alugar uma casa, mas fala que eu tenho na casa para alugar. Agora, na internet, você não vai achar isso. Logicamente, dependendo da comuna. Se você for para Salerno, para Torino, óbvio que você vai achar coisas num valor de arrebentar, mas você vai achar sim na internet. E isso sim, bem diferente da Irlanda, se você viu os vídeos aí de aluguel de casa, nosso aí que a gente fala sobre aluguel de casa, bem diferente da Irlanda, a gente conseguiu a casa num preço muito acessível. Para vocês terem uma ideia, a gente pagou 300 euros ao mês, com as contas inclusas, comparado à Irlanda, que a casa mais barata aí que a gente achou na Irlanda, 1.600 com contas à parte. A princípio brilhou os olhos, falou: nossa, vou mudar para aquela terra maravilhosa que o aluguel é barato. Mas quando a gente chegou aqui, a gente viu, na verdade assim, entendeu o que justifica ser tão barato o preço das casas aqui no interior italiano. Então justifica, porque outras coisas que a gente vai falando nos próximos vídeos em mais detalhes, mas a gente vai falar e você vai entender porque é tão barato aqui. Então assim, o nosso processo, como eu já tinha falado, além de ser uma aventura, porque muita coisa a gente veio às cegas mesmo, foi praticamente um milagre que tudo deu certo, porque assim, muita coisa, eu não sei se estar na cidade da onde os meus avós eram e ter esse conhecimento aqui, né, ser conhecido, não sei se isso ajudou, eu não sei se foi Deus que ajudou, com certeza ele ajudou bastante, mas assim, foi praticamente um milagre, porque a gente não passou por coisas que muita gente passa, como por exemplo essa questão de alugar uma casa aqui, porque comparado à Irlanda é muito mais difícil o aluguel. Na Irlanda é difícil você achar, aqui é difícil você achar e alugar. Por quê? Porque os caras vão te pedir, a Irlanda é 1 mês de depósito, aqui são 3 meses de depósito. Aqui, se for pela imobiliária, o cara vai querer referência sua de outros aluguéis, ele vai querer olerite seu de não sei quantos meses, às vezes até de 1 ano trabalhado, que se você está chegando aqui na Itália, obviamente você não vai ter um olerite. Então, assim, a gente deu muita sorte que a gente não passou por muitas coisas que outros brasileiros que a gente sabe, outros youtubers que a gente sabe, passaram, quer dizer, e a gente não teve que passar. Então assim, essa cidadania foi praticamente um milagre divino. E é isso aí, minha gente. Então vamos chegando ao final desse vídeo e, Marco, mas você não falou praticamente nada. Agora o vídeo 2 vai falar da nossa saga aqui na Itália, tudo que a gente viveu. Então pega os seus papeizinhos e as suas certidões e as suas documentações italianas e se prepare, porque a gente vai entrar na saga Itália no próximo vídeo, com todos os detalhes e todas as burocracias que a Itália vai proporcionar a vocês. Tchau, galera. Até o próximo. Fui!